Janete. Meu nome é Maria Francisca. Meu parceiro Nosso tema é as dificuldades encontradas pelo profissional de educação física ao desempenhar a sua função. Essa pesquisa ela consistiu em investigar a dificuldade encontrada pelo profissional de educação física ao desempenhar a sua função. E também, assim como as implicações diretas no processo de ensino-aprendizagem escolar, e teve como objetivo analisar a falta de infraestrutura que alcança o objetivo proposto pelo professor de educação física. Introdução. Essa observação ocorreu a partir do estudo da satisfação e da dificuldade expressa pelo profissional de educação física. Pois se sabe que a realidade, né, é outra que a gente encontra no nosso cotidiano, e ela é caracterizada por aspectos que desmotivam a prática do profissional a executar sua função. E uma das faltas que a gente observou foi a falta de materiais didáticos, né? Estrutura física inadequada, o número excessivo de alunos, falta da vontade dos alunos e até, às vezes, do professor. Quando o professor chega num local que não tem uma infraestrutura adequada, às vezes ele fica desmotivado e, com isso, ele não exerce a função adequadamente. O objetivo foi verificar essas dificuldades, né, na Escola Municipal Cândido Zeló e valorizar a prática de atividades, bem como identificar a importância da organização do ensino dos instrumentos planejados. Né? Assim como a gente estuda, a gente tem que planejar a nossa pedagogia, né, para ser aplicado e para desenvolver um trabalho melhor. A metodologia utilizada, a gente optou por realizar uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo, uma entrevista semi-estruturada, onde o campo que a gente realizou essa pesquisa foi a Escola Municipal Cândido Zeló, que é uma escola pública. E a gente observou as turmas do terceiro e do quinto ano, uma com 19 alunos, outra com 28, com faixa etária entre 7 e 10 anos, e a maioria do sexo masculino, feminino. Bem, essa foi a nossa, ainda continuando a metodologia utilizada, né? Quando foi registro de 20 minutos em cada aula observada, foi fotografado, foi filmado ao mesmo tempo. Registrou 10 minutos iniciais de cada um, metade, finais 10 minutos no final da aula, e uma entrevista com a professora da disciplina. Nós fomos para uma sala reservada, com o intuito de analisar e verificar e entender o porquê de tanta dificuldade na hora de colocar em prática a sua aula. As 5 principais resultados obtidos foram que a estrutura da escola não é totalmente adequada às aulas de educação física, pois as aulas são mal arejadas, elas são de pouco espaço, né, a acomodação muito pouca, a quadra se encontra em estado precário, ela é descoberta, o piso é áspero, os bebedouros e os banheiros têm difícil acesso, né, impossibilitando o professor de trabalhar. Assim ainda dos resultados obtidos, apesar da dificuldade encontrada, percebe que o profissional de educação física tem um papel ativo na relação com os alunos. E as situações que os rodeiam com isso é necessário que na prática da atividade física, o professor adote métodos que garantam o desenvolvimento cognitivo, cultural e social do aluno. Aí o que ela faz? Ela procura trabalhar com atividades coletivas, como jogos, brincadeiras, porque aumenta a participação do aluno. Cria um clima de motivação, tem sentimentos positivos nas aulas. Né? Ainda continuando, assim percebeu-se na entrevista que o professor não se preocupa com as regras do jogo. Então ele não está interessado em estar impondo regras, ele quer o quê? Que o aluno se satisfaça, se sinta bem, tenha interação, né, e tenha prazer em praticar as aulas. A quadra esportiva se encontra em situação precária, impossibilitando uma aprendizagem satisfatória através de atividades que sejam divertidas, prazerosas, que ela faz e se sente interessado intrínseco. Não difícil isso aí. Ainda sou eu? Continuando ela, a gente, quando a gente for observar lá, né, como diz o estudo, o sol é muito quente, a gente viu, né, a dificuldade da professora, né? Ela não pôde nem dar aula na quadra, né, sem
né, o sol super quente, né? Então era impossível dela aplicar uma aula na quadra porque é descoberta, né? Então ela deu aula na sala, né? Muito calor, as janelas são pequenas, tinha um ventiladorzinho lá, todo precário mesmo. Então isso é muito triste, né? Quando a gente chega na realidade da gente, a gente vê que muitas coisas desmotivam, né, a prática dessa educação física bem aplicada, né? Então o que é que tem que fazer? O professor ele tem que ser criativo, né? E inventar jogos, que nem ela colocou muitos jogos lá, né? A gente achou muito interessante que ela é muito criativa, né? Mesmo com essa desmotivação que ela encontra na realidade, ela ainda busca, né, solucionar esses problemas. Ela tem criatividade nas aulas dela, né? Para poder estar incentivando os alunos para que eles possam prosseguir, né? Ela busca a apreensão do aluno, principalmente de educação física, diversos aspectos, relacionando a cultura do aluno com erros e acertos. Esse daí já é a síntese, né, dos principais resultados, ou seja, dos outros resultados que nós alcançamos, né, com observação, nós chegamos a essa conclusão. Para enfrentar a realidade social, nossos alunos estão inseridos. Apesar das dificuldades encontradas, percebe-se que o profissional de educação física tem um papel ativo na relação com os alunos e com as situações que os motivam. Por isso, busca métodos que garantem o desenvolvimento cognitivo, cultural e social do aluno, tais como atividades coletivas, como jogos, brincadeiras, que podem aumentar a participação do envolvimento e a motivação e os sentimentos positivos em relação às aulas. Ainda continuando, né, com as principais conclusões, eu acho assim, que ao longo da apresentação do nosso trabalho já ficou evidente as dificuldades, né, um tema assim, bastante polêmico, mas fácil até de compreender, bastante compreensível. É um problema que todos nós, professores, vem enfrentando no dia a dia, nas nossas escolas, né, na nossa sociedade, e nós podemos concluir que, né, a falta de estrutura, a infraestrutura da escola, às vezes não colabora para que aconteça uma aprendizagem, né, satisfatória, como já foi dito, para que os alunos aprendam realmente e não haja aquela desculpa, né, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Então, assim, nós concluímos assim, que nem só as escolas, mas os governantes deveriam, né, investir mais na educação para que acontecesse realmente a educação de qualidade. Nós observamos a aula da professora e, assim, foi inúmeras dificuldades. Ela ficou até assim, sem saber o que fazer. Mas como que eu faço? As meninas vêm observar nas minhas aulas e aí eu tenho que fazer coisas diferentes? Ou como é que eu faço? Aí a diretora até falou para mim, não, preocupa não. É a aula sua do dia a dia, as dificuldades todo mundo já está aí claro por isso, né? Então é isso aí. E nós observamos e constatamos mesmo as dificuldades. Eu teve que levar as crianças para fora, para dar aula e tudo. Mas assim, a gente percebeu também, né, nesse último minuto, que existem inúmeros meios, né, didáticos de se trabalhar essa aula. Hoje, por exemplo, nós vamos apresentar uma aula aqui na própria sala de aula, com as carteiras, com os alunos, enfim. A gente espera que obtenha um resultado bom. É o que nós concluímos, né? Com as principais conclusões que a gente colocou no nosso trabalho, que ela possa melhorar nesse sentido, uma vez que ela não dispõe de uma quadra coberta, o sol quente, não tem um espaço adequado para as aulas e nem materiais didáticos. Então, ao estudar a disciplina, a gente percebeu que existem inúmeras maneiras de se trabalhar de outra forma que garante a qualidade do ensino.